eu sou a Nireide Sakongolo, tenho 34 anos de idade. Eu conheci a igreja quando eu tinha 11 anos. Aprendi já desde pequena que existia Deus, que existia céu, que existia o inferno, coisa que eu não tinha conhecido antes. E assim eu fui sendo uma criança muito vazia também. Vinha de uma família um pouco problemática, que eu era uma pessoa muito isolada, estava sempre no meu canto, não tinha muitas amizades, porque eu me sentia muito só e não eram as amizades que preenchiam sempre o meu vazio. Então fui crescendo no grupo jovem, fui aprendendo, fui até me dedicando às coisas de Deus, evangelizando, até que um dia eu, mesmo dentro da igreja, eu vivia o mundo lá fora. Tinha as minhas amizades, tinha os namoricos, e isso eu fui me escondendo, fingindo ser uma pessoa dentro da igreja, uma pessoa que eu não era lá fora. Mas eu tinha sempre aquele medo de Deus. Tem certas coisas que eu não fazia porque existia um medo de Deus. Até que eu fiquei grávida, a relação que eu tive com o pai do meu filho teve que terminar, não deu certo. E eu fiquei 6 anos praticamente sozinha. E procurei nesses 6 anos me dedicar a Deus, começar tudo de novo. Eu decidi até mesmo me batizar nas águas. Isso foi em 2015. Eu me batizei novamente nas águas, fui dedicando a minha vida a Deus. Eu nunca quis ajudar na obra de Deus, mas depois de um tempo houve esse desejo de ajudar na obra de Deus. Eu me candidatei à obra de Deus. E saindo de casa, a primeira coisa que Deus falou para mim foi: essa é a oportunidade que tu tens de prosseguir em me conhecer. E aí eu fui olhando para dentro de mim, fui percebendo um tipo de caráter, um tipo de natureza terrível dentro de mim, uma péssima mulher. E eu decidi, dessa vez, me lançar nesse jejum de corpo, alma e espírito. Eu estava decidida a conhecer Deus. Eu fui orando, Deus foi falando comigo todos os dias. Foi assim que, numa sexta-feira santa, já no processo do jejum de Daniel, eu acordei de manhã, a primeira coisa que Deus me disse foi: eis que eu proponho diante de ti a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe a vida para que vivas. Então eu fiz uma oração e eu escolhi a vida. Eu saí de casa, fui para o Alvalade na reunião, e eu saí da reunião porque eu tinha que trabalhar de tarde. Na porta do meu serviço eu estava distraída, vinha um carro também, o senhor também estava distraído e o carro veio, me pancou e eu caí no chão. E o senhor voltava com o carro, quase que me pisava. E aí o senhor parou, graças a Deus ele parou e ele veio ter comigo, ver se eu estava bem. Eu atravessei a estrada, entrei para trabalhar. Quando eu voltei para casa, 22 horas, Deus me fez lembrar novamente da palavra, que Ele me colocou em mim a escolha de vida e morte. E Deus falou assim: hoje você estava para morrer, por você escolher a vida, eu te dei mais uma oportunidade. Aquela palavra trouxe um conforto para dentro de mim, uma alegria, e eu parei e pensei: se eu morresse hoje, com certeza eu estaria no inferno, com tanta raiva, com tanto ódio, com tanto rancor que eu tinha dentro de mim, com o tipo de pessoa que eu descobri que eu era, eu estaria no inferno. Se Deus me deu uma oportunidade, então eu devo aproveitar essa oportunidade. Foi aí que Deus começou a falar mais comigo, comecei a me dedicar mais na palavra de Deus, comecei a buscar o Espírito Santo, mas mesmo assim havia uma luta muito grande dentro de mim. A minha alma estava totalmente aflita, a minha alma tinha tanta raiva, até que no dia 30 de abril, é o dia que eu faço anos, e Deus disse assim: eu te darei uma nova vida, mas essa nova vida será do meu jeito, você aceita? Eu disse sim. Eu vivi 34 anos do meu jeito e eu não consegui nada, então que seja do jeito do Senhor. No dia 1 de maio seria o dia que nós tínhamos que cumprir o propósito do jejum de Daniel. Eu tinha que ir para a igreja de manhã cedo para cumprir o propósito, mas eu não podia porque eu tinha que trabalhar. Mas eu sabia que tinha uma reunião de tarde das mulheres e eu tinha certeza que Deus tinha algo muito importante para falar comigo naquela reunião. O que eu não sabia, mas eu só sei que eu fui para aquela reunião decidida.
Hoje eu vou sair da igreja com o Espírito Santo. Eu não queria sentir Deus, eu não queria sentir uma alegria, não queria sentir uma paz. Simplesmente eu disse, eu vou sair da igreja com o Espírito Santo, sentindo ou não. Eu fui para a reunião e eu fui determinada. Hoje eu vou sair da reunião com o Espírito Santo. Lá na reunião, eu percebi um momento que eu me via sozinha diante de Deus. Tudo que a dona foi falando, eu via Deus falar para mim, Deus me repreendendo, Deus me mostrando o motivo pelo qual eu nunca tinha recebido o Espírito Santo de verdade. Porque eu carregava dentro de mim uma mágoa, um ódio, que não havia em mim uma renúncia da velha natureza, da velha vida, daquilo que eu tinha dentro de mim. Até que Deus me chamou pela frente do altar para entregar tudo aquilo que eu era, tudo aquilo que eu tinha. Então, eu fui diante do altar, eu me lembro que era uma das primeiras pessoas aí diante do altar, eu não estava a me importar com o que as pessoas iam falar sobre mim, e eu fui, me ajoelhei diante do altar e eu entreguei aquela mulher que eu era, aquela pessoa terrível, aquela pessoa amargurada, aquela pessoa triste, aquela pessoa vazia, eu entreguei todo o ódio que eu sentia. Quando eu saí da frente, eu percebi que a minha cabeça tinha mudado. Eu voltei para o lugar, eu percebi que Deus colocou as mãos dele dentro de mim e tirou aquela raiva que eu sentia, aquele ódio. Eu estava leve, eu estava com um pensamento diferente. O Espírito Santo, para mim, representa a minha vida. Eu digo que até as coisas naturais que todo mundo consegue fazer, eu não consigo fazer sem a ajuda do Espírito Santo. Sem o Espírito Santo eu nem sei nem falar direito, nem andar direito, nem sei nem pensar direito. Então, o Espírito Santo para mim é a minha força, é a disposição que eu tenho para me levantar. Então, o Espírito Santo tem sido tudo para mim. O Espírito Santo tem me orientado, tem me disciplinado. E uma das coisas que o Senhor Jesus me ensinou é a não chamá-lo de Jesus, mas sim de Senhor. Então, o Espírito Santo é a pessoa mais importante na minha vida, em nome do Senhor Jesus.